Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu abro essa edição falando da explosão de um caminhão em um posto de combustíveis em Rio Claro, no interior de São Paulo. Morreu hoje uma das vítimas do acidente, que deixou 15 pessoas feridas, 2 delas em estado grave. Testemunhas filmaram o momento exato da explosão. O caminhão, carregado com produtos químicos, explodiu no posto Confiante, no quilômetro 175 da rodovia Washington Luiz. Ao menos 10 caminhões foram atingidos pela explosão e pegaram fogo. Segundo a Defesa Civil, o impacto da explosão causou danos no restaurante próximo ao local e em casas da região, em um raio de aproximadamente 15 quilômetros. Mudando de assunto, um estudo apontou que a vacina da Novavax tem eficácia de quase 90% contra a Covid-19. O imunizante foi testado em voluntários de 18 a 84 anos e mostrou eficácia também contra a variante do Reino Unido. Os resultados do estudo de fase 3 mostraram que a vacina Novavax tem eficácia de 89,7% contra a Covid-19. Os dados foram publicados na revista científica The New England Journal of Medicine. Os resultados de outras etapas da pesquisa já haviam demonstrado segurança e uma alta resposta imune nos voluntários. Participaram dessa avaliação adultos com idades entre 18 e 84 anos que tomaram as 2 doses com um intervalo de 21 dias. Os voluntários eram de 33 locais do Reino Unido. Quase um terço do total tinha mais de 65 anos. E cerca de 44% deles apresentavam alguma comorbidade. 10 pessoas entre o grupo de vacinados foram infectadas pelo coronavírus, mas nenhuma morte foi registrada e ninguém precisou de hospitalização. Uma análise posterior mostrou uma eficácia de 86,3% contra a variante alfa do Reino Unido e de 96,4% para as outras versões do vírus. Agora, economia. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril e se manteve em patamar recorde. No mesmo período do ano passado, quando o novo coronavírus registrou suas primeiras vítimas no país, a taxa de desemprego era de 12,6%. Em números absolutos, havia 14,8 milhões de pessoas em busca de trabalho no trimestre encerrado em abril, segundo o IBGE. O número de pessoas subutilizadas atingiu 33,3 milhões, 4,6 milhões a mais do que há um ano. Essa categoria inclui desocupados e pessoas com menos horas trabalhadas do que precisam. Já o contingente de pessoas desalentadas que deixaram de procurar trabalho por falta de oportunidades manteve-se em torno de 6 milhões. Se a dinâmica de recuperação e o avanço da vacinação se confirmarem, o número de pessoas que voltariam a procurar trabalho deve aumentar, segundo analistas. Olha, essa foi a madrugada mais fria do ano aqui em São Paulo. 6 graus no Mirante de Santana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas no hemisfério norte é verão. E o Canadá registrou ontem a maior temperatura da história, pelo 3º dia consecutivo. Por volta de 4 da tarde, a estação climática de Liton informava 49,5 graus Celsius. Mais uma vez batendo os recordes de temperatura diária e de todos os tempos. A onda de calor mortal castiga o oeste do país e o noroeste dos Estados Unidos. Um dos motivos desses recordes é um fenômeno conhecido como cúpula de calor, em que as altas pressões prendem o ar quente na região. 2 escritórios da Real Polícia Montada Canadense em Vancouver anunciaram que pelo menos 69 pessoas morreram repentinamente desde a segunda-feira. De acordo com os policiais, as mortes provavelmente estão relacionadas à onda de calor. Vancouver, localizada na costa do Pacífico, há vários dias tem temperaturas acima de 30 graus Celsius. A média desta época na região é 21 graus. O Ministério do Meio Ambiente canadense afirmou que a duração dessa onda de calor é preocupante, já que quase não há trégua à noite. A alta temperatura aumenta o risco de doenças relacionadas ao calor, alertou o Ministério. De volta ao Brasil, a onda de frio segue forte pelo sul. O dia 1º de julho começou com temperaturas negativas em mais de 20 cidades e em Santa Catarina teve até geada.
Em Urupema, na Serra, os termômetros marcaram menos 3,3 graus durante a madrugada. Já em Curitibanos, no oeste, a mínima foi de menos 2,8 graus. Desde o início da semana, o estado marca temperaturas negativas no amanhecer. A neve foi registrada em 3 dias consecutivos, coisa que não acontecia desde 2000. O frio foi tanto, gente, que chegou até causar a interdição de uma pista na Serra do Rio do Rastro, em Florianópolis, por causa do congelamento da via. E agora vamos conferir a previsão do tempo hoje em todo o país. O avanço de uma forte massa de ar de origem polar derrubou as temperaturas no centro e sul do país. O frio intenso e com formação de geadas alcançou inclusive áreas do centro-oeste, como sul de Goiás e sul do estado de Mato Grosso. A quinta-feira vai ser mais um dia de tempo firme e ainda muito frio, com geadas ao amanhecer na região sul do país, alguns pontos do sul de São Paulo e ainda em Mato Grosso do Sul. A chuva segue concentrada na faixa norte do Brasil e ela ganha ainda mais força ao longo da costa do Nordeste, o que é bem comum nesta época do ano, e essa chuva é provocada por áreas de instabilidade conhecidas por ondas de leste. Quanto à temperatura, em Cuiabá, o dia vai começar com 8 graus e à tarde a máxima não vai passar dos 25 graus. O Rio de Janeiro terá máxima de apenas 22 graus e Porto Alegre, mesmo com sol, a máxima não vai passar dos 17 graus. Já em Salvador, mesmo com chuva, a temperatura alcança os 28 graus. Para encerrar, o quadro Cabeça de Mulher de Picasso foi recuperado pelo governo da Grécia. A obra tinha sido roubada na Galeria Nacional de Atenas. Vamos ver. A tela cubista de Picasso, de 1939, representa um busto de mulher e foi um presente do pintor espanhol ao povo grego em 1949, por sua resistência contra as forças nazistas. A obra tem uma dedicatória escrita em francês que afirma, para o povo grego, uma homenagem de Picasso. O quadro foi recuperado na zona rural de Careteia, a 45 quilômetros de Atenas. No mesmo local foi encontrado outro quadro do holandês Piet Mondrian, de 1905, que também havia sido roubado. A obra de Picasso foi furtada em janeiro de 2012. Os criminosos aproveitaram as falhas no sistema de segurança do museu, que fica no centro de Atenas. O roubo durou apenas 7 minutos, o tempo que 2 homens levaram para retirar as obras das molduras. Um suspeito do crime foi preso. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com o nosso repórter Kleber Werneck, que vai estrear um quadro com dicas sobre vacinação. É ao vivo, daqui a pouquinho, você não pode perder. Eu espero você. Até mais.